Essa noite é especial para mim, a oportunidade de trazer a palavra do Senhor. Estou muito feliz e grato de estar aqui com a querida IEBT e todos que estão nos visitando. Deus colocou uma palavra no meu coração para mim e para a sua vida. Para você também que está nos acompanhando pelo YouTube. Veja que eu disse, Deus colocou uma palavra para a nossa edificação. Deus colocou uma palavra de mudança na nossa vida, de um 2026 diferente. Gostaria que os irmãos abrissem, por favor, comigo, com bastante referência. Mateus capítulo 9, verso 14, do verso 14 ao verso 17. Mateus capítulo 9, do verso 14 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Então os discípulos de João vieram perguntar a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias em que o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará. O vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Senhor Deus, nós clamamos a Ti, continua manifestando a Tua glória entre nós, a Tua palavra e o Teu Espírito Santo falando conosco. Só Ele é capaz de abrir os nossos olhos e o nosso coração para entendermos esta palavra. Nós entregamos a Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, talvez você imagine que texto é esse que o pastor leu, faltando meia hora para acabar um ano. Pois é, foi esse texto que Deus colocou no meu coração para a nossa vida. E tem verdades espirituais profundas. Jesus estava em Cafarnaum, e no capítulo 1 do capítulo 9, no verso 1, diz que trouxeram a Jesus, alguns amigos, um paralítico, e Jesus curou aquele paralítico, e Jesus perdoou os pecados daquele paralítico. E alguns mestres da lei estavam lá e blasfemaram contra Jesus no seu coração. E Jesus, conhecendo o pensamento, disse: por que vocês estão pensando coisas ruins no seu coração? Eu digo o seguinte, Jesus dizendo para o paralítico: levanta-te e ande. E ali o paralítico andou e todos ficaram abismados. Em seguida, Jesus viu um coletor de impostos, que era tido como uma classe muito ruim, ninguém queria saber daquela classe. E Jesus, olhando para ele, disse: siga-me, que foi o Mateus, e ele seguiu. E se levantou uma outra classe, chamada os fariseus, porque Jesus foi comer na casa de Mateus, um publicano, cheio de pecadores à mesa. E os fariseus chamaram Jesus de lado e disse: olha, porque o teu mestre está comendo ali com os pecadores. Os discípulos ficaram olhando, e Jesus escutou e disse: olha, eu não vim chamar os sãos, eu vim chamar pecadores. O que eu desejo, o que Deus deseja, é misericórdia e não sacrifício. E agora aparecem os discípulos de João Batista, e também questionando Jesus, porque eles viram que Jesus estava comendo com os pecadores, e eles, quem sabe, era um dia de jejum deles, e eles olharam para Jesus e disseram: mestre, está no verso 14, mestre, olha, os teus discípulos, eles não jejuam? Aí, irmãos, nós vamos tirar 3 princípios. Jesus
ele usou 3 imagens. E esses princípios eu considero princípios espirituais para a nossa vida em 2026. Então, veja só, o primeiro, aí vem a resposta de Jesus no verso 15. No verso 15, Jesus respondeu e disse assim: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias em que o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Qual é o primeiro princípio que podemos viver em 2026? Andar com Jesus rompe a religiosidade. Andar com Jesus rompe a religiosidade. Quem sabe muitos aqui nessa noite andam com a religiosidade, mas não andam com Jesus. Esse é o primeiro princípio. Não sei se você veio aqui, um convite, com todo respeito, mas entrar com pré-direito na igreja, recebendo as bênçãos de Deus, porque o meu ano será maravilhoso. Você acha que Deus, só porque você fez isso, Ele vai atender o desejo do seu coração, que é apenas para si? Alguns mestres da lei blasfemaram contra Jesus. Os fariseus condenaram Jesus porque estavam comendo com os pecadores. E os discípulos de João Batista, olhando para os discípulos de Jesus, perguntam, cheio de dúvida. Olha, eles ouviram sobre o Messias, eles ouviram João falando que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles ouviram o que João disse, que importa que ele cresça e que eu diminua. João deu testemunho e aqueles discípulos estavam duvidando. Andar com Jesus rompe a religiosidade. Esse texto diz aqui que Jesus veio trazer uma nova aliança com o seu povo. Mas a religiosidade, onde a forma é mais importante, matou nosso Jesus. Sua mensagem não foi ouvida. Jesus usa a figura do noivo, do casamento, para mostrar que aquele tempo era de celebração, não era para estar de jejum. Ele era o noivo, o Messias, a promessa cumprida de Deus, o Filho de Deus, e que a presença dele deveria ser celebrada com grande alegria, mas aqueles discípulos estavam condenando. Andar com Jesus rompe a religiosidade. Anda a religiosidade. Jesus combateu a religiosidade. Nos dias de Cristo, a religiosidade dos fariseus era extremamente preocupada com aparências externas. Jesus criticava essa postura, enfatizando que era necessário limpar o interior antes do exterior. Para os religiosos da época de Jesus, a pureza exterior era excessivamente importante, mas Jesus via isso com uma premissa falsa. Ele percebia que essa religião valorizava o ritualismo sem se importar com amor, misericórdia, fé, estando mais preocupada em obter a aprovação dos homens, a bênção de Deus. São pessoas que têm uma fé teórica, mas não têm na prática. Falam de amor, mas não demonstram agindo. Vivem preocupadas em condenar, em vez de levantar, ajudar e restaurar. Jesus mostrou que apenas um coração transformado pelo Espírito Santo pode deixar a religiosidade de lado e viver a sinceridade, agradando verdadeiramente a Deus. Jesus estava inaugurando um tempo novo, mas os mestres da lei, os fariseus e os discípulos de João não estavam enxergando isso, porque estavam presos à religiosidade. Em algumas horas vamos inaugurar um tempo novo. Mas muitos, em vez de andar com Jesus, anda com a sua religiosidade, anda com a sua denominação, anda com os seus ritos, com as suas manias, e não conhece o verdadeiro amor de Deus por meio de Jesus Cristo. Nesta noite, você é chamado a andar com Jesus.
e romper com a religiosidade. Deixar de lado isso, essa religiosidade que há no seu coração. Você não quer ser o mesmo crente nominal de 2025. Eu perguntava a Deus, Deus, é essa mensagem? Ele disse, eu tentei para tantos outros textos. Ele disse, é essa mensagem para você, para mim. É essa mensagem para a minha igreja. Só romperemos com a religiosidade se andarmos com amor diante de Deus. Acostumou-se com a cultura religiosa, de cultos, louvores, mas o coração frio, morno e dominado pelo pecado. O que você precisa em 2026? Que sabe muitas coisas, eu quero dizer que primeiramente você precisa de Jesus. Se quiser ter um ano novo, literalmente, você precisa andar com Jesus, conhecer Jesus, orar para Jesus, ouvir Jesus, parecer-se com Jesus. Que o seu 2026 seja de mais amor por Jesus e menos religiosidade, de mais fé na providência de Deus e menos autocontrole, de mais humildade e menos orgulho, de mais paz e menos guerra, de mais santidade ao Senhor, de mais amor pelo próximo e menos seletividade, de mais misericórdia e menos juízo contra o próximo, de mais perdão e que Deus tire as raízes de amargura e de rancor contra o próximo, de mais alegria no Espírito Santo, de mais amor em servir e menos preguiça e estagnação, de mais tempo para Deus e menos para si, de mais amor à família, de mais tolerância e amor ao próximo, sem espaço para conflitos políticos, de mais leitura da Bíblia, de mais frequência à igreja, à EBD, de você cada vez mais vivendo para a glória de Deus. Isso é o que eu desejo para o seu 2026. Que você ande com Jesus e rompa com a religiosidade. Seu 2026, você nunca vai ter um ano como esse. Experimenta andar com Jesus. Experimenta andar com Jesus. Aquele que anda com Jesus se reveste do novo. Aquele que anda com Jesus tem a sua vida transformada. Aquele que anda com Jesus vive mudanças profundas. E não tem medo do que virá. Você anda com Jesus. 2025, você andou com Jesus? 2024, você andou com Jesus? Na pandemia, você andou com Jesus? Alguns aqui esqueceram de andar com Jesus, estão andando apenas para si, andando com a religiosidade. Rompa com isso e ande com Jesus. Nesta noite você pode fazer um pedido a Deus, ao Espírito Santo, e dizer: quero andar com Jesus, quero experimentar a alegria de conhecê-lo, de ver o Espírito Santo mudando os meus hábitos, de viver para agradar a Deus, de honrá-lo e não ter um coração dominado pelo pecado. Estamos falando de santidade, de mais precioso na vida do crente é Jesus. Jesus. E Jesus usa a figura do noivo com seus convidados, amigos e companheiros, como a parábola das 10 virgens. 5 prudentes e 5 imprudentes, insensatas, loucas, enfim. O noivo chegou e elas não estavam preparadas. 2026, amanhã ou daqui a pouco, pode ser o dia da volta de Cristo. A igreja tem dito: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor, vem, tu podes vir, Senhor. É um mundo cada vez mau, o amor esfriando, e você colocando a esperança de homem, só quer poder, e não tem a palavra no coração. Não tem Jesus no coração. Anda com Jesus e rompa com a religiosidade. Jesus estava ensinando isso àqueles discípulos. Jesus estava ensinando isso, esse é um princípio. Ande com Jesus. Rompa com a religiosidade.
Segundo princípio, está no verso 16. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois um remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Qual o segundo princípio, pastor? Não se mistura o que é incompatível com a vontade de Deus. Não se mistura o que é incompatível com a vontade de Deus. Não se mistura o velho com o novo. E Jesus está ensinando aqui, aqueles discípulos, fariseus e os mestres da lei, estavam enraizados no sistema judaico da lei mosaica. E o novo chegou e estavam cegos. Estavam cegos. Jesus argumenta que sua vinda trouxe uma transformação radical de cura, de libertação, salvação, que não se contabiliza com as práticas antigas, como o jejum ordenado por homens. Quando se costura um pedaço de tecido novo, não encolhido, em uma roupa velha, o resultado é desastroso, porque quando lavar, aquele tecido novo vai encolher. E quando encolher, o rasgo vai ficar pior. E Jesus conta isso. O remendo que deveria resolver o problema acaba trazendo um problema maior. E assim é a vida de muitos de vocês. Entra ano e sai ano. E o rasgo fica cada vez maior. Maior. Essa metáfora mostra a incompatibilidade entre a antiga e a nova aliança. Jesus usa duas parábolas, contrastando a antiga aliança com o novo, ressaltando a incompatibilidade da nova aliança quando forçada a se encaixar com a velha. Não. Jesus não condena o jejum em nenhum momento. Nenhum momento. Mas os fariseus, eles acrescentaram 2 dias na semana. Todas as segundas e quintas, eles teriam que jejuar. Isso não estava na lei de Moisés. E tinha que jejuar. Lucas capítulo 18, o publicano e o fariseu olhou para si e disse, olha, eu jejuo 2 vezes, 2 esmola. Jesus olhou para ele e achou pobre, miserável, se orgulhando. Não se pode costurar um pedaço de vida nova sobre a velha, irmãos. Não se pode costurar um pedaço de vida nova sobre a velha. E muita gente tenta fazer esse arrumadinho aí. Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? As coisas velhas. E surgiram coisas o quê? E por que a gente tenta costurar? Por quê? 2 Coríntios capítulo 6, o verso 14 e 16 diz, não se põe em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum entre a justiça e a maldade, ou que comunhão pode haver entre a luz com as trevas, que harmonia há entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os dos ídolos, pois somos santuários de Deus vivo. Não tem. Não tem. Precisamos abandonar uma vida cristã cheia de puxadinho. Cheio de puxadinho. É puxadinho no casamento, hábitos pecaminosos em casa, no trabalho, na família, as relações são todas remendadas, o distanciamento com o outro só aumenta, a indiferença, o silêncio impera e está tudo bem. Não está tudo bem. Não está. Não está. Não está. Não se mistura o que é incompatível com a vontade de Deus. Não está. Felizmente não está. É mentira e a verdade andando juntas. É infidelidade e a fidelidade no mesmo coração. O justo e o ímpio na mesma pessoa. Fala uma coisa, vive outra. A vida é uma inconstante. Está tudo bem? Tá. Efésios capítulo 4, verso 20 e 26 diz, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Já não tem mais.
que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes na verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. É diferente, irmãos. Não tem puxadinho, não tem. Não se mistura o velho com o novo. Precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus para viver o novo nascimento, para viver as promessas de Deus que Ele tem para nós. 2026 é a oportunidade de deixar os remendos dos anos anteriores de lado e viver o novo de Deus em sua vida. É isso que nessa noite Deus está falando. Deus está te mostrando o direcionamento. Deus está te mostrando o caminho. Mas o teu coração está preso. Está cego. Remendo novo e pano velho não dá. Estraga tudo. E assim é a vida de muitos. E Deus não se agrada disso. Deus não se agrada. Deus não se agrada. A vida cristã não é um remendo ou uma reforma do que está velho, nada disso. Mas algo totalmente novo. Andar com Jesus Cristo é uma renovação radical. Você não consegue consertar sua vida sozinho. Você precisa de Jesus. Reformas superficiais são falhas. Quantas vezes você já tentou remendar e até agora não deu certo? Você precisa de Jesus. Busque intencionalmente a Deus. E o Espírito Santo vai transformar sua vida de forma radical. Terceiro princípio, já concluindo. Primeiro princípio é andar com Jesus, rompe com a religiosidade. Segundo princípio, não se mistura o que é incompatível com a vontade de Deus. Não se mistura o velho com o novo, não se mistura. E terceiro e último, vou passar a palavra para o pastor, mantenha a chama do novo coração acesa por Jesus. Do 1 de janeiro até 31 de 2026. Jesus é o único que tem vinho novo para a sua vida. É Ele que tem vinho novo para a minha vida. No verso 17 diz, não se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará. O vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe vinho novo em vasilha de couro nova. Ambos se conservam. Essa é a segunda metáfora profunda que Jesus ensina, semelhante à anterior que nós vimos. O vinho novo é a mensagem do Evangelho. É a mensagem de Jesus para a sua vida. Não pode ser adicionado a um coração religioso, insensível, inflexível, enrijecido pelo tempo, como um couro velho. Se colocasse o vinho novo no couro velho, ele iria arrebentar, porque ele perdeu a elasticidade. Ele está rígido e tem muitos corações rígidos. Muitos corações que a palavra vem, mas não faz efeito. Biblicamente falando, estamos diante de um Deus que não muda. Deus não envelhece. Podemos ver em Deus sempre a possibilidade do novo para com o homem. O novo de Deus para o velho Abraão foi Isaac. O novo de Deus para Israel, após libertá-lo do Egito, foi uma terra que mana leite e mel. O novo para Davi era ser um grande rei do povo de Deus. O profeta Isaías fala e conclui passando a palavra para o pastor. Isaías capítulo 43, o verso 18 e 19. Esqueçam que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Não, ele já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Quem sabe neste último culto do ano, Deus preparou um vinho novo para o seu coração. Seu coração está precisando de vinho novo. E o vinho novo é renovação. É a presença redentora de Cristo na sua vida. O vinho novo aponta para a alegria e a liberdade que você tem em Cristo. O pecado já não tem domínio sobre a sua vida.
que em 2026 você viva o novo com Jesus. É isso que eu desejo do fundo do meu coração, porque eu sei que isso é o melhor para você. Independente do que vamos enfrentar, ande com Jesus. Ande com Jesus. Rejeite o que é incompatível com a vontade de Deus e mantenha um coração novo e flexível para o agir do Espírito Santo.